O mito do DNA lixo. Boa noite, senhores. Está bem tarde aqui na Inglaterra, mas eu estou gravando esse vídeo assim mesmo, principalmente para dar um anúncio. Amanhã, às 7 horas da noite, eu estarei entrevistando um professor universitário aí no Brasil e nós dois estaremos discutindo o assunto que os senhores têm pedido insistentemente que eu abordasse, que é o aquecimento global, tá? Então, o professor ele é especialista no assunto, tá? Ele é católico e eu acho que será uma boa conversa, então os senhores fiquem tunados, tá? Agora, hoje especificamente eu vou falar, eu resolvi, né, por causa do vídeo anterior do Mel Gibson, eu tive essa, qual que é a palavra que eu quero? Essa realização de que eu geralmente reajo a vídeos criticando, não, melhor, defendendo o evolucionismo. E eu nunca, até o vídeo do Mel Gibson, reagi a um vídeo fazendo críticas ao evolucionismo, porque geralmente sou eu que estou fazendo as críticas. E existe muito material excelente, principalmente em inglês, tá? E uma vez que as traduções simultâneas aí do YouTube estão muito boas, eu resolvi pegar um vídeo do Discovery Institute de uma série que eles têm chamada Long Story Short, que eu gosto muito, elas são curtinhas, tá? E a razão que eu tô gravando esse vídeo muito tarde é porque teve uma tea party aqui na minha casa, uh, ou melhor dizendo, uma tea party, a tea party, with champagne towards the end. E acabei, né, enfim, o champanhe estava gostoso, vamos colocar dessa forma. Então tá, então sem mais delongas, vamos assistir juntos um vídeo sobre DNA lixo, ok? Okay. You know how you can tell a lot about a doctor with dead office plants? You can also tell a lot about a scientific theory by the predictions it makes. Here's the story. In 1972, this handsome fellow made a prediction that at least 90% of DNA appears to represent nonsense, and he coined the term junk DNA. Fast forwarding a bit, in 1980, Nature published papers by influential biologists arguing that evolution predicts our DNA should be full of junk. They predicted junk DNA would be everywhere and that it's folly to hunt for any function in these areas of DNA. Because of natural selection, we should expect to find our bodies riddled with heaps of useless junk DNA. In the early 2000s, Ok, vou dar uma pausa aqui. Então, isso é o que eu tenho falado insistentemente nesse canal, tá? Uma boa teoria, e na verdade, ciência não deveria estar, inclusive, buscando teorias, ela tem que buscar modelos que são capazes de fazer previsões, tá? Então, uma das previsões do suposto modelo evolucionista é o que acabou de ser descrito. É que uma vez que o processo evolucionista ele procede ao acaso, ele não tem direção, tá? Você tem mutações e elas são preservadas quando há alguma vantagem adaptativa e o processo evolutivo tem ocorrido aí por pelo menos alguns bilhões de anos, então se segue que o DNA deveria conter basicamente 90, 80% de lixo, porque muitos dos genes teriam perdido a função, etc. Tá? Uh, essa era uma previsão do evolucionismo, ok? E como os senhores vão ver, né, como tudo no evolucionismo, quando a previsão se demonstra errada, ao invés deles reconsiderarem a hipótese, né, que o evolucionismo é correto, eles vão alterar as premissas e dizer que os dados que contradizem aquilo que eles haviam previsto, na verdade, dão suporte a essa mesma teoria, tá? Mas é importante que a gente veja que eles até mostraram aí, alguns artigos na tela, né, de grandes revistas de publicação, como a Nature, que isso era escrito, né, como uma previsão. Nós esperamos que o DNA esteja repleto de lixo.
the Human Genome Project was finished, and we found out that only about 1 to 2% of our DNA builds the proteins we need to live. What in the world was the other 98% doing? It was immediately assumed that it was largely junk. This follows a long tradition of evolutionists preferring to view our bodies as poorly cobbled together assemblies of ill-fitted parts held together with not much more than spit and duct tape. You might feel that way the older you get, but that's not because of junk in your DNA. Look at your posture. Eat a vegetable every once in a while, for crying out loud. This textbook taught many biology students that over half of the genome is composed of parasite-like segments of DNA and take up large amounts of space. Famed evolutionary biologist Richard Dawkins said in 1976, "The true purpose of DNA is to survive, no more and no less. The simplest way to explain the surplus DNA is to suppose that it's a parasite." And in 2004, creationists might spend some earnest time speculating on why the creator should bother to litter genomes with untranslated pseudogenes and junk tandem repeat DNA. In 2009, the greater part, 95% in the case of humans, of the genome might as well not be there for all the difference it makes. In Dawkins... Então veja o que eu chamo de ejaculação mental, né? Ejaculação precoce mental do evolucionista, né? Então, porque a expectativa era que o DNA é composto de basicamente lixo, você observa que 2% do DNA codifica para proteína, então logo os outros 98% são lixo acumulado. Uma pergunta que deveria aparecer na mente até de um evolucionista é o seguinte: se a seleção natural é tão forte, uma vez que ela construiu todos os planos corporais de todos os organismos ao longo do tempo, por que ela não se livrou de 98% do DNA ao longo do tempo? Porque, veja, se é lixo, o próprio Dawkins fala aí, se não tirar esse DNA não afetaria em absolutamente nada, uma vez que só os 2% que importam, por que a seleção natural não se livrou desse excesso inútil que está ali gastando energia, espaço na célula? Óbvio que eles vão dizer, porque tal, aí começa as hipóteses ad hoc, né? Vão ser, porque talvez seja completamente neutro, não causa, não é benéfico, mas também não causa problemas à célula. Logo, a seleção natural não conseguiria enxergar essa parte do DNA e ficaria ali acumulando sem causar, portanto, um dano à célula. Então, estaria sobre evolução neutra e assim por diante, né? Então, a história ela sempre vai se modificando de acordo com a conveniência, né? Mas o ponto é que você pode ver, pelas declarações e pelos artigos citados, que a expectativa era uma das previsões aí do evolucionismo, tá? E vejam que, por exemplo, ele menciona ali os elementos repetitivos, né? Tá lá. Speculation, pseudogenes and junk tandem repeat. Então essas repetições no genoma, hoje nós sabemos que elas são essenciais, tá? Então você tem, por exemplo, 50% do genoma de algumas plantas é composto de repetições. E elas estão envolvidas com, por exemplo, a expressão gênica. Os centrômeros de todos os organismos estão repletos de repeats, e isso causa estabilidade ao centrômero, tá? Então tem pouquíssima recombinação no centrômero, tá? Que é uma parte essencial ali do cromossomo. Então essas partes elas são funcionais, mas de acordo com Dawkins e muitos dos evolucionistas, toda essa, viu repetição, viu pseudogenes, o que é simplesmente um gene que parece não ser expresso em uma proteína, tá? E por isso que vira pseudo, eles são lixo acumulado pelo processo, tá? Então essa era a expectativa. Isn't alone. Prominent evolutionists, from the head of the Faraday Institute to the director of the National Institutes of Health and many tenured professors, all predicted junk DNA. And remember, you can tell a lot about a theory from the predictions that it makes. Scientists that supported intelligent design, though, had different predictions about junk DNA. Ever since the beginning days of the ID movement in the 1990s, ID proponents had predicted that the junk DNA would turn out to be largely functional.
What would cause these scientists to go against the tide of decades of established scientific thought? Why does ID predict function for junk DNA? It's simple. Because intelligent agents make things with purpose and function. They have reasons for why they do things. Perhaps the E veja que você nem precisa abraçar o DI para perceber que a proposta evolucionista feita pelos cientistas citados, ela é anti-ciência, tá? Porque ela parte de uma falácia básica, que é a falácia da... Deu um branco, cara. Momentaneamente. Eu assim, cara, qual que é o nome da falácia? Apelo à ignorância, né? É apelo à ignorância. Eu não vejo a função, logo a função não está lá, tá? E então você não precisa ser DI, você podia ser até um ateu, você pode ser até um ateu e achar que a ideia de que 98% do DNA é lixo é completamente insana, porque ela é uma ideia anticientífica, porque ela não estimula a formação de hipóteses, ela não estimula a busca pelo conhecimento, ela não estimula a pesquisa, tá? Porque se você assume que 98% do genoma é lixo, que está ali, que pode ser perdido, não faz sentido estudar aquela parte. Tá? E foi exatamente isso que aconteceu. Essa parte do genoma ficou completamente ignorada. E aí vem o programa ENCODE, dentre outros, e hoje em dia virou mainstream, que o genoma, que antes considerado lixo, não é lixo coisa nenhuma. Né? Codifica, por exemplo, para vários tipos de RNA que estão envolvidos diretamente com a expressão gênica. Então você vê como é que o darwinismo ele é anti-ciência, ele não estimula a verdadeira busca pelo conhecimento. Você nem precisa acreditar em design inteligente, ok? earliest ID prediction of a function for junk DNA came in 1994, when pro-ID scientist Forrest Mims submitted a letter to Science warning against assuming that junk DNA was useless. Science would not publish the letter. In 1998, William Dembski predicted function for junk DNA, arguing that even the term junk DNA discouraged scientific inquiry, a label that cloaked scientific ignorance with a veneer of confidence. He says, on an evolutionary view, we expect a lot of useless DNA. If, on the other hand, organisms are designed, we expect DNA, as much as possible, to exhibit function. Design encourages scientists to look for function where evolution discourages it. In 2002, biologist Richard Sternberg published a peer-reviewed paper in the Annals of the New York Academy of Sciences, stating the selfish DNA narrative and allied frameworks must join the other icons of neo-Darwinian evolutionary theory that, despite their variance with empirical evidence, nevertheless persist in the literature. In other words, persistem porque é persuasivo. Não é porque a ciência demonstrou isso, é porque você tem uma teoria que a gente chama de pet theory, né? uma teoria de estimação, e você não quer que ela caia. E como a sua teoria nasceu como algo anti-criação, né? Porque é isso que Darwin estava tentando fazer, isso não sou eu que estou falando. Se você lê o Descent of Man, ele vai dizer que o segundo objetivo dele, o primeiro era mostrar que as espécies evoluem por seleção natural, e o segundo objetivo era provar que as espécies não foram criadas. Tá? Então essa era a agenda desde o início. Então se essa é a sua agenda, você ter 98% de lixo no DNA é uma evidência forte, né, contra um designer. Tá? Então por isso que eles se agarraram a essa hipótese e sequer se preocuparam em investigar a possibilidade contrária. E como eu disse, não é necessário você ser um DI para aceitar que as coisas funcionam. Como eu disse, se a seleção natural é tão efetiva, por que ela não se livrou desse DNA lixo ao longo do tempo? Tá? Mas ainda que você seja agnóstico a respeito de qualquer evolucionismo ou o que é que seja, o cientista ele deve sempre ser curioso, ele deve sempre perguntar, isso tem uma função, antes de definir que não tem, tá? Senão vira o que eu falei, um apelo à ignorância.
The idea of junk DNA was like an idol in the scientific community, empty, but nevertheless handed down due to tradition rather than evidence. In 2004, biologist Jonathan Wells argued the fact that junk DNA is not junk has emerged, not because of evolutionary theory, but in spite of it. On the other hand, people asking research questions in an ID framework would presumably have been looking for the functions of non-coding regions of DNA all along, and we might know considerably more about them. In 2011, Wells wrote The Myth of Junk DNA, citing hundreds of peer-reviewed papers finding function for junk DNA. In 2012, a game-changing paper was published in Nature from ENCODE, a consortium of hundreds of researchers from all around the world. It found that 80% of DNA shows evidence of functional biochemical activity. Well, so that means 20% is still junk, right? Well, no. Lead ENCODE researcher Ewan Birney noted that they only studied a portion of human cells, and with continued research, it's likely that 80% will go to 100%. The implications were immediately clear. Science magazine ran a headline stating, ENCODE writes eulogy for junk DNA, and stated that the ENCODE papers sound the death knell for the idea that our DNA is mostly littered with useless bases. Apart from a zealous faction of hardline evolutionists, the consensus of biologists now recognizes that junk DNA isn't junk, but has important functions. Inclusive, diversos dos neodarwinistas aí, ferrenhos, como Jerry Coyne, entre outros, né, eles continuam metendo pau no ENCODE, dizendo que não é bem assim. Aí vão dizer que, não, que o ENCODE chama de função, não é função, aí vão redefinir o que é função, tá? Para reduzir esses 80%. É óbvio que sob pressão, até algum pesquisador envolvido com o ENCODE vai dizer, bom, se redefinir a função para isso ou aquilo, aí não é 80% e assim por diante. Mas tá aí as declarações dos próprios cientistas na própria Science, né? Então vejam como que essa noção de acaso gerar ordem, ou melhor, gerar um amontoado de peças que é o organismo, né? Porque o organismo ele não é um todo uno, ele é um processo histórico que veio puramente ao acaso e circunstancialmente por causa de sobrevivência, uma ou outra parte ali foi selecionada, tá? Então essa ideia é completamente anti-ciência, ok? In other words, junk DNA was an evolutionary myth. More recent papers confirm this. This 2021 paper declares the days of junk DNA are over. This article in Nature 2021 finds over 130,000 specific functions identified for genomic elements previously called junk DNA. This article says the genome is far from what was once called islands of genes among intergenic deserts. James Shapiro, University of Chicago. The concept of abundant, selfish, or junk DNA in complex genomes is mistaken. This 2023 paper in Bioessays declared a paradigm shift away from the concept of junk DNA. DNA that was previously thought to be junk turns out to have many functions, including forming telomeres, centromeres, and higher order nuclear structures, binding cohesin to chromosomes, nucleation centers for DNA methylation, chromatin condensation, cellular stress responses, cell differentiation, DNA repair, controlling development and forming body plans, controlling the cell cycle, forming fear-related memories and phobia, immune-related functions like fighting virus infections, metabolism-related functions. And the biggest and most important function for junk DNA is that it regulates gene expression. To understand the importance of what this means, então, é o que eu falei 1 milhão de vezes nesse canal, né? Uma das maiores funções do junk DNA, né, é a expressão gênica. Porque, veja, a sua célula ou as suas células, elas são diferentes. Você tem a célula do coração, a célula um neurônio, você tem uma célula de fígado, e elas contêm o mesmo material genético. Então, o que torna uma célula de fígado, o que torna uma célula de coração, uma célula de coração, é obviamente não é o material genético, e sim como esse material genético é expresso, tá? Então a causalidade ela vem de cima para baixo, tá? É o organismo que determina isso, pelas causas ali envolvidas, né, intrínsecas. Ou se você quiser pensar, se você é um materialista que não consegue pensar de forma holística, pense que a célula que vai determinar em que momento qual e qual gene vai ser expresso, tá? Então ela pode metilar
uma região do genoma e impedir que essa região seja exposta aí à expressão. Ela pode metilar as histonas, manter aquele DNA ali empacotado. Ela pode expor a parte do DNA que ela quer que seja expressa, de acordo com as necessidades ali do organismo e assim por diante, tá? E muita dessa regulação é feita, ou melhor, feita é a célula que faz, né? Mas envolve o junk DNA, que são, por exemplo, os RNAs, né? piRNA, microRNA, tá? Que são ali, muitas vezes, por exemplo, eles vão se unir ao RNA mensageiro ou os fatores ali de transcrição, o que é que seja, de tradução, e vão impedir que esses RNAs sejam traduzidos em uma proteína, tá? Ou eles vão participar no splicing do RNA de forma a gerar uma proteína diferente e assim por diante, tá? Então, vejam como a má ciência ela impede o progresso, né? Consider building a house. Proteins would be like the wood, the bricks, the nails, the concrete. But if you want a house, it's not enough to just have those things laying in a pile. You need to know how to assemble it all. In other words, you need a blueprint. Instructions to tell you how to build the house are just as vital as the physical materials themselves. This is what the non-coding regions of DNA, what we used to call junk DNA, does in your body. It contains the blueprints and tells your body when and where to produce different types of proteins, how much to produce, where to put them, and when to stop making them. In other words, evolutionary biologists for a long time, and many still to this day, discount some of the most important genetic information in your entire body. Aí, essa descrição de planta, né, aí que eu começo a divergir de muitas pessoas do design inteligente, né? Porque dá-se a entender que essa informação ela está ali contida no genoma em si, né? É o genoma que tem a planta ali na parte não codificante que vai, portanto, gerar modular essa expressão gênica, quando na verdade não é isso, né? Se houvesse uma planta, essa planta seria o organismo. É o organismo, é a forma substancial do organismo que define esse tipo de coisa. O DNA, ele é inerte, ele responde à forma, ele responde às necessidades do organismo. E num nível mais baixo, ele responde à célula. Então o blueprint não está ali no DNA, ele está no organismo como um todo, ok? E o blueprint seria esse aspecto teleológico, o que é que o organismo tende, né? O que é que ele precisa. E as partes elas vão obedecer a essa necessidade mais elevada do organismo, tá? Então, é nesse aspecto filosófico que eu começo a entrar em conflito com alguns indivíduos do DI, porque a vasta maioria deles não tem, eles não abraçam uma filosofia mais clássica, né? Mas enfim. The story of junk DNA shows that scientists who support intelligent design not only made a prediction that turned out to be true and helped progress science forward, but also evolutionary theory hindered science by discouraging inquiry for years in this very important part of our genome. After ENCODE, most biologists today recognize that junk DNA is highly functional. So how did evolutionists react? There were some intellectual objections to the evidence, but mostly they got angry. They tried to rewrite history, or they tried to deny the data to salvage their beloved theory. But more on that in the next video. Thanks for watching. Sim, né? E hoje ainda tem alguns que vão dizer com audácia que a evolução sempre preveu que o DNA fosse totalmente funcional. É como eu falei, né? Ela é uma teoria moldável. Então, o DNA é 100% funcional, isso é totalmente de acordo com o evolucionismo por seleção natural, porque a seleção natural ela preserva aquilo que funciona e se livra daquilo que não funciona. Mas para lá, você passou décadas dizendo que a ausência de função no DNA era uma prova da evolução, e agora
a evidência contrária também é uma prova da evolução? Então a evolução ela aceita qualquer tipo de evidência, até os contrários? Como é que isso funciona? Então que tipo de modelo é esse? Tá? Então, isso não se aplica só ao junk DNA, né? Darwin previu os órgãos vestigiais. No caso, não era nem previsão, né? Ele disse tal e tal órgão ele é vestigial, baseado mais uma vez na falácia de apelo à ignorância. E hoje nós sabemos que todos esses órgãos que Darwin chamou de vestigial, na verdade eles são funcionais, tá? Então vejam que achar que o acaso é a causa de organismos leva ao colapso da ciência, ao colapso do conhecimento biológico. Porque até um idiota sabe que o acaso não leva à ordem, não leva a nada. Então, o pessoal lá, anterior ao ENCODE, né, os evolucionistas, eles estavam sendo coerentes. Se o processo evolutivo procede ao acaso, então é óbvio que o organismo será um amontoado de erros que, por pura sorte, funcionou, tá, ao longo do tempo. Agora, um organismo que tem quase que 100%, ou que seja, 100% das suas partes funcionais, isso não me parece ser o produto do acaso. Tá? Então vamos lá. Tenham uma excelente noite e os vejo amanhã discutindo aquecimento global. Até a próxima.